Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. E na aula de hoje nós vamos falar sobre um conceito bastante polêmico, mas muito importante para o entendimento, da Sociologia, sobretudo nos dias atuais, que é o conceito de ideologia. Hoje nós vamos entender o que significa essa palavra muito usada, mas que pouca gente sabe o seu real significado. Vamos comigo? Vamos entender um pouquinho o que de fato é ideologia? Bom, para começar, eu retomo, uma frase clássica, um verso clássico de uma música de um cantor chamado Cazuza, em que ele dizia: ideologia, eu quero uma para viver. Ou seja, o cantor, o compositor, o poeta, ele traz nessa música uma frase de impacto, ao dizer que ele precisa de uma ideologia para viver. Ele deseja, ele quer uma ideologia. Se vocês perceberem, aqui nós temos a capa do CD, que também levou o nome Ideologia, do Cazuza, tá? E nessa capa nós temos alguns símbolos até famosos, como o símbolo do socialismo na União Soviética, como a suástica, que foi usada, pelo nazismo, a estrela de Davi, o cifrão, que representa muito dinheiro, o A da anarquia, enfim, são muitos nomes, muitos símbolos, muitas ideias, mas afinal, o que é ideologia? Ideologia seria uma coisa ruim ou uma coisa boa? Por que será que o Cazuza dizia na época que ele queria uma ideologia para viver? Vamos refletir, e entender que a ideologia, ela se tornou uma palavra muito utilizada principalmente nos períodos entre guerras, tá? Quando a gente tinha, por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e em seguida a Guerra Fria, nós vamos ter a palavra ideologia muitas vezes para falar sobre algumas ideias que eram colocadas por alguns governos, alguns pensamentos políticos, alguns pensamentos econômicos, como, por exemplo, na Guerra Fria, a gente tinha Estados Unidos e União Soviética disputando quem era mais poderoso. E cada um deles, tinha um pensamento, tinha uma ideologia diferente. Um tinha uma ideologia capitalista e o outro uma ideologia socialista. Pois é. Mas, nos dias atuais, ainda podemos ouvir esse termo, especialmente quando o assunto é política ou as questões sociais. Possivelmente você, no seu dia a dia, já deve ter ouvido falar: não, isso daí é uma ideologia. O termo, por exemplo, foi usado muito recentemente ao falar de ideologia de gênero. O que isso quer dizer, então, afinal? Então, vamos entender que ideologia não estava presente só no período de guerras, embora tenha sido o grande boom da palavra nesse período, a ideologia é até usada até hoje, nos dias atuais, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mas afinal, o que seria então ideologia? Pelos exemplos que eu já coloquei aqui, já deu para se ter uma ideia, dessa linha de pensamento, dessa corrente de pensamento. Mas vamos entender de fato, então, o que é ideologia? Bom, então a noção de ideologia diz respeito a atenção, conjunto de opiniões, ideias e valores que orientam as ações. Ou seja, quando o Cazuza, ele dizia ideologia, eu quero uma para viver, é que ele dizia, ele estava, na verdade, expressando a necessidade de ter uma opinião formada, de ter ideias, de ter valores que iriam orientar suas ações, E os pensamentos dos indivíduos com base naquilo em que acreditam. Então, muitas vezes, a gente é marcado por ideologias. Quer ver um exemplo? A religião. A religião, cada um tem a sua, e cada religião tem uma ideologia. Tem um conjunto de opiniões, de ideias, de valores que são formados. Às vezes, por exemplo, o casamento homoafetivo, O casamento homoafetivo, ele não é bem aceito em todas as sociedades, em todas as religiões, por exemplo. Ele não é bem aceito em todas as pessoas. Existem aqueles que aceitam muito bem, que respeitam. Já existem aqueles que são contra. Já existem aqueles que abominam. Ou seja, em cada linha de pensamento, de opinião, de ideia, de valores,
um mesmo fato, né? Uma mesma ação, o casamento homoafetivo, que é o exemplo que eu estou colocando aqui, ele vai ser pensado, ele vai ser respeitado ou rejeitado ou abominado, né? De acordo com a linha de pensamento daquela pessoa ou daquele grupo. Isso porque aquelas pessoas e aqueles grupos estão repletos de ideologias, de conjunto de opiniões, de ideias, de valores que fazem com que eles aceitem ou não aquela situação, que eles respeitem ou não aquela situação. E aí é que mora o perigo, porque muitas vezes as ideologias que são construídas e que são criadas, elas faltam com respeito ao próximo. Elas tiram, né, na verdade, os direitos, os valores, né? E aí desconstroem uma ideia que muitas vezes é construída ao longo do tempo. Então, mais uma vez, ideologia seria o quê? Um conjunto de opiniões, de ideias, de valores que orientam as ações das pessoas. Então, muitas vezes, uma pessoa, ela pratica uma ação, ela faz alguma coisa por conta da linha de pensamento dela, da ideologia que ela é formada, que ela é construída. E você vai me perguntar, professor, tem ideologia certa e ideologia errada? Não, não existe uma ideologia certa, uma ideologia errada. O problema é quando essas ideologias que são construídas, muitas delas, desrespeitam o próximo, desrespeitam o ser humano. E aí sim a gente tem um problema. Vamos lá. Olha aqui, ó. Um indivíduo ou grupo adeptos a determinado segmento ideológico normalmente tenta impor as ideias. Você pode ter o seu pensamento, você pode ter a sua ideia, você pode ter a sua ideologia. Como Cazuza disse, eu preciso de uma ideologia para viver. Nós precisamos de uma opinião, nós precisamos ter um senso crítico sobre a sociedade. Por isso nós estudamos sociologia. O problema é quando você tenta impor uma ideia como absoluta, como certa. Por exemplo, essa frase aqui, ela é muito usada, né? Lugar de mulher na cozinha. Existe uma ideologia, existe uma construção ideológica de que a mulher, o lugar dela é na cozinha. E que o homem trabalha, que o homem faz as coisas fora de casa, enquanto a mulher, ela serve para casar e ter filhos. Durante muito tempo, essa ideologia, esse pensamento, esse conjunto de ideias acerca da mulher, ele foi construído, ele foi formado e ele foi cristalizado na nossa sociedade. Por isso que existe, por exemplo, o movimento feminista, que tenta desconstruir algumas ideias acerca da mulher. Você que está assistindo essa aula, o que você acha dessa frase? O que você acha dessa ideia? Você é contra ou você é a favor dessa lógica de que o lugar da mulher é na cozinha? Existe até uma associação, por exemplo, quando é relacionada à mulher dirigir. Existe uma frase muito comum na nossa sociedade que diz: mulher no volante, perigo constante. Que frase é essa? Que ideologia é essa? O que isso significa para você? Reflita sobre isso. Quer ver um outro exemplo? Olha aqui, ó. A função do professor é ensinar, a do aluno é aprender, e só. Isso é uma ideologia dentro da educação de que o professor fala e o aluno só escuta. De que o professor não tem, de que o aluno não tem opinião. De que a opinião certa, formada e fechada é apenas a do professor. Então a gente precisa refletir sobre essas ideias, sobre essas ideologias. Será que realmente a educação é construída apenas do professor falando e do aluno só ouvindo? Você enquanto meu aluno, você acha que você tem voz? Você acha que você precisa ter voz? Você acha que você precisa expor a sua opinião? Vamos pensar sobre isso juntos? Vamos refletir? Será que cabe a mim apenas falar? Eu sou um ser superior e eu dito o que é certo e o que é errado? Então percebam que algumas ideologias, que alguns pensamentos ideológicos, eles tentam impor uma verdade pra gente e muitas pessoas acabam seguindo aquilo como verdade, como razão absoluta. Quer ver uma outra frase polêmica repleta de ideologia? A ideia de que bandido bom é bandido morto. O que você acha sobre isso? Você concorda com essa frase? Pois é. Se eu coloco essa frase para um debate, né? A gente tem, às vezes, alguns debates. Se eu coloco uma frase dessa como debate, com certeza teremos um lado que seria totalmente a favor dessa frase e outros que seria totalmente contra essa frase. Mas o que isso significa? Que são pensamentos ideológicos totalmente diferentes um do outro. Que muitas vezes até entram em choque, que entram em conflito. Mas, repetindo o que eu falei antes,
O problema não está na ideologia, o problema não está na sua opinião, o problema não está no seu conjunto de ideias que você tem formado. O problema está em você não respeitar o próximo, não respeitar o outro com a sua ideologia. Então perceba que a gente sempre cai na mesma tecla, que a gente sempre cai na mesma ideia, de que não é a ideologia o problema, mas sim como essa ideologia é usada, como ela é formada. Recentemente a gente teve aí o caso, lá de Jacarezinho. Qual foi a sua opinião sobre isso? O que você achou sobre tudo aquilo que aconteceu lá? Você acabou assumindo um lado através da sua opinião, através da sua ideia? Para se construir uma ideia, uma ideologia, não basta apenas ter um achismo. Eu acho isso. Não. Você precisa ir a fundo, você precisa entender, compreender. Por isso que saber pesquisar um assunto no lugar certo, estudar um assunto é importante. Porque permite que você construa uma ideia baseada em fatos, baseada em conhecimento científico, baseado em coisas que estão acontecendo no seu dia a dia e que dizem respeito a você também. Então, uma ideologia ela não pode ser apenas um achismo, não pode ser só porque o outro falou. Você precisa construir essa ideia. E por isso que o Cazuza disse, ideologia, eu preciso de uma para viver. E aí, existem diversos tipos de pensamentos ideológicos, opiniões, ideias, existem aí vários. Cada pessoa vai ter a sua. O problema é que algumas ideologias, elas acabam sendo dominantes, como a ideologia machista, por exemplo, que é construída na sociedade de que a mulher é inferior ao homem. Existe essa ideologia. Então, a outra ideologia acaba sendo o quê? Subordinada. Ela acaba sendo o quê? Dominada. Então, quando isso acontece, vários grupos, aqueles que estão em posição de dominado e que muitas vezes não concordam com aquela ideologia. Por quê? Porque não é só questão de respeitar a opinião do outro, mas é questão de desrespeitar o outro. Quando uma ideologia desconstrói o outro, coloca o outro como inferior, coloca o outro como desigual, muitos grupos então acabam criando movimentos para quê? Para tentar reorganizar essas ideias na sociedade, para tentar colocar e dizer que não é bem assim que funcionam as coisas. A troca de ideias, a discussão, o debate, ele é necessário para a construção e o debate das ideologias, para a gente desconstruir ideologias que colocam o outro inferior, que colocam o outro como errado. Então, por isso que existem os chamados movimentos sociais. Eles lutam, na verdade, para uma reorganização dessas ideias, para você pensar sobre o assunto e repensar sobre ele e pensar, poxa, será que realmente eu estou respeitando o outro a partir daquilo que eu acredito da minha ideologia? Gente, o que eu quero dizer para vocês aqui é que a ideologia ela é necessária para que você aprenda a ouvir o outro. Ainda que você não concorde com a opinião, com a ideia do outro, você precisa respeitar. E muitas vezes os pensamentos ideológicos impõem uma certa ideia que faz com que você tape os seus ouvidos e não aprenda com o outro, e não entenda, não ouça o outro. Então, na aula de hoje, nós vimos que a ideologia ela vai ser um conjunto de ideias formado. Nós somos formados por várias ideias, por várias opiniões. E você, como cidadão, você tem o direito e o dever de ter a sua ideologia, mas também respeitar a ideologia do outro. A sua ideologia, ela não pode menosprezar o outro. Ela não pode respeitar o outro. Esse é o grande problema na sociedade hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham refletido sobre essa ideia de ideologia e aguardo vocês na próxima aula. Até breve!